Fala comigo, pessoal. Bom demais? Bom também. Yuri Real na voz. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o que é TOTVS. Na verdade, a pronúncia correta é TOTUS. TOTUS. Então vamos falar sobre quem é a TOTUS, quem é a maior empresa de tecnologia da América Latina. Eu criei aqui, eu preparei um documento bem massa para poder compartilhar com vocês a respeito dessa empresa, dessa super empresa. Então fique comigo aqui nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Antes da gente falar sobre a cereja do bolo, deixa eu contar uma rápida história para vocês aqui. Ali na década de 70, um cabra chamado Ernesto Arbecock criou uma empresa chamada SIGA, Sistema Integrado de Gerência Administrativa, no qual ele prestava serviços gerais na área de informática para empresas de pequeno e médio porte, especificamente ali no setor setor administrativo dessas empresas, tá? Com a linguagem Assembly, ainda com o mainframe, sabe aqueles computadores gigantes? Então, nesse esquema aí. Muitos anos depois, Ernesto trocando uma ideia, trocando uma palavra com um amigo, e seu amigo pediu para que ele pudesse contratar o seu filho, né, que estava estudando ciência da computação. Nesse momento, Ernesto conheceu o jovem mancebo chamado Laércio Consentino. Então, Laércio Consentino entrou como estagiário na empresa da SIGA e ali trabalhou por alguns anos. Já ali meados da década de 80, 83 especificamente, Laércio viu que com a chegada da popularização dos computadores no Brasil, as empresas teriam de dezenas a centenas, até mesmo milhares de computadores, microcomputadores. Então, ele teve a brilhante ideia de propor uma sociedade para Ernesto, no qual ali eles iriam criar a MicroSIGA, focando ali na prestação de serviços para empresas com seus microcomputadores, tá? Chegando nesse momento, nessa terceira imagem que temos aí, já chegamos no atual momento, onde a TOTUS é líder do mercado segmento de software de gestão para empresas de pequeno e médio porte. Ali temos ali o seu atual CEO, o Denis Hershkovich, acho que a pronúncia é essa, se não me engano, e aí a gente consegue avançar a partir daí, tá bom? Bom, como é que foi essa estrutura desse início da história, como eu comentei, né? Na década de 90, já como MicroSIGA, a TOTUS recebeu a certificação do ISO 1091, que é um marco para a empresa, onde assegurava alta qualidade no sistema de gestão da MicroSIGA. Ao longo dos anos, a TOTUS criou a sua própria linguagem de programação, que é o ADVPL, que é Advanced Proteus Language, no qual foi a primeira linguagem de programação 100% brasileira utilizada em seus produtos em larga escala, tá? Em 2001, a TOTUS começou com seu projeto de abertura do IPO. Para quem não sabe, é simplesmente a nossa abertura, do capital da empresa, oferta pública inicial. Só que com o atentado de 11 de setembro, a TOTUS precisou deixar de lado esse processo para continuar com o seu plano de crescimento, com as suas estratégias, tá bom? A partir daí, a TOTUS iniciou o seu famoso plano, que é o Patinhos em Fila, no qual, em relação aos grandes players do mercado, ela decidiu fazer a aquisição dessas empresas. Começou ali em 2003 com a aquisição da Ciplus, que era uma empresa lá no México, então assim iniciou as suas atividades no nível internacional. Na sequência, começou a fazer a aquisição de uma grande concorrente, que era a Logocenter. Isso foi um divisor de mares, ali mudou muito a história da TOTUS nesse momento. Então, como a aquisição da Logocenter foi um divisor de mares para a TOTUS, para, no caso, a MicroSIGA, foi esse período de transição, no qual a Laércio visualizou que precisava deixar um legado. Então, a MicroSIGA mudou de nome para a TOTUS. Laércio foi olhando uma revista, viu uma fala do Papa João Paulo II, Totus Tuus, que do latim quer dizer todo teu, mas aí ele escolheu como TOTUS, que quer dizer totalidade, todos, então esse o todo. Então, Laércio já tinha essa visão de criar um legado, criar uma empresa que simplesmente pudesse centralizar todos os softwares de gestão do país. Em 2006, realizaram então a tão desejada abertura de capital na Bolsa. Logo na sequência,
adquiriram uma outra grande empresa do mercado, concorrente fortíssima da Microsiga, que era a RM Sistemas, lá de Belo Horizonte. Já em 2007, a TOTVS começou com o seu crescimento, né, horizontal, com sua diversificação, adquirindo outros players do mercado, especialmente a Midbyte, que era do setor de varejo, uma forte do setor de varejo, e a BCS, do segmento jurídico. Já em 2008 foi quando a TOTVS finalmente conseguiu alcançar a menina dos olhos nesse meio, nesse segmento de software de gestão, que era a DataSul. Então, a partir daí, a TOTVS se consolidou como líder do mercado brasileiro de ERP. Bom, como eu estava comentando, a gente agora consegue observar, não sei se ficou claro para você, mas eu vou ressaltar isso. Qual foi a principal estratégia abordada pela TOTVS? Foi a de crescimento horizontal, no qual ela começou sistematicamente a adquirir concorrentes, a adquirir outros players do mercado, para que aumentasse ali a sua base de clientes. Então ela começou a fazer parcerias com outros setores, inclusive com o mercado financeiro, para criar empresas que ali também conseguisse estender esse braço, né? Como por exemplo a Dimensa, onde ela faz parte do segmento de fintechs, com parceria com o Banco Itaú, por exemplo, e outras empresas, como por exemplo as nossas empresas do marketing digital, né? A TOTVS comprou ali um portal bem famoso, que é o Resultados Digitais, no qual ela começou ali a fazer a sua diversificação, né? Então aí atingindo vários segmentos ao mesmo tempo. Então, nesse momento, a TOTVS deixou de ser simplesmente uma empresa líder do mercado de segmento de software de gestão para atacar, né, abranger outras áreas do mercado, tá bom? Então aí, não sei se ficou claro para vocês, mas a gente chega nesse ponto que a gente tem que deixar nítido isso, né? Fazer essa diferenciação, ressaltar esse ponto. Bom, espero que até esse ponto tenha ficado bem claro para vocês sobre a estratégia da TOTVS em relação à absorção, né, dos concorrentes nesse movimento de crescimento horizontal. Então a TOTVS, nesse momento, se torna líder do mercado em relação a sistemas, a softwares de gestão para médias e pequenas empresas. Então ela começa a atender a vários níveis, a vários segmentos. Inclusive a gente vai entrar com um slide agora em relação a alguns exemplos, né, de algumas verticais. São mais ali de 12 segmentos no qual a TOTVS é líder em relação a essas soluções, né? No seu portfólio a gente tem segmento de agro, logística, jurídico, manufatura, enfim, mais de 12 segmentos que a TOTVS tem os seus produtos ali permeando dentro dessas empresas, tá? Então, dentro desse contexto, a TOTVS é muito forte em relação a ERP, a suíte de RH, então a TOTVS tem soluções que é basicamente, de longe, líder de mercado, e também dentro do seu quadro, né, de serviços, ela presta consultoria, além também de fazer serviços em cloud, onde você tem a contratação dos seus produtos, né, das suas soluções, e tudo ocorre na nuvem, né? Você não tem mais aquela necessidade de fazer as instalações direto na máquina a máquina em seus clientes. Além também de fazer, né, dentro da sua estrutura, treinamentos para capacitar usuários dentro desses ERPs, tá bom? Bom, então eu espero que tenha ficado claro para vocês aí o quão importante é a TOTVS para esse segmento, sendo líder de mercado para software de gestão de pequenas e médias empresas, tá bom? Então guarde essa informação que eu vou trazer mais 2 dados para vocês aqui, muito importantes. Bom, hoje no país, quem mais gera emprego são as empresas de médio e pequeno porte, né? A cada 10 carteiras assinadas, 7 são geradas, né, são efetuadas através dessas empresas. Então, 72% do mercado hoje de emprego gerado é através dessas empresas de médio e pequeno porte. Outro dado muito importante também é que essas mesmas empresas de médio e pequeno porte são as que mais contratam mais contratam software como serviço, né, como SaaS. Se você não sabe o que significa esse termo, essa nomenclatura, eu vou explicar para você resumindo aqui. É basicamente você contratar um software com uma assinatura recorrente. Ao invés de você comprar um software uma única vez, você contrata esse serviço, esse software como serviço e tem essa assinatura recorrente. Vou dar um exemplo aqui bem básico, bem simples para vocês, é a Netflix. Então você contrata a Netflix, assina mensalmente ali para você ter acesso ao seu catálogo de
vídeos, séries, filmes e afins. Então, as empresas de médio e pequeno porte são as empresas que mais contratam software como serviço, como SaaS. Então, tem que ficar bem claro isso para vocês, e guarde essa informação. As mesmas empresas que mais geram emprego, sendo elas de médio e pequeno porte, são as que mais contratam software de gestão. Então, tendo esse paralelo aí, a gente consegue entender. Você já sabe que a TOTVS é líder de mercado em relação a software de gestão para pequenas e médias empresas. E essas empresas são as que mais contratam. O que a gente pode entender em relação a esses dois pontos? O que tem que ficar claro para você? Há uma empregabilidade maior para quem sabe usar, para quem sabe mexer com software de gestão da TOTVS. Logo, em alguma disputa, em alguma entrevista de emprego que você esteja participando, se você souber, se você saber mexer com algum software, você já vai ter passos à frente em relação aos demais candidatos. Você vai ser alguém na fila do pão. Então, sabendo utilizar, sabendo mexer um software de gestão da TOTVS, você tem mais chance para concorrer, para conseguir alcançar essas vagas no mercado de trabalho, tá? Então, a sua empregabilidade é maior. E até então, a única maneira de você aprender a utilizar esse software era você ser treinado por alguma empresa ou fazendo algum treinamento desses que já existem por aí. Mas convenhamos, os treinamentos de hoje em dia são bem ruins, além de custar bastante caro. O que vos trago aí é uma oportunidade que até então estava disponível somente para poucos clientes que passaram pelo processo de implantação. Então, preste bastante atenção. Agora, eu quero que você conheça a NoGap, uma plataforma onde você pode aprender não só tecnologia TOTVS, mas outras tecnologias, além de processos empresariais, competências comportamentais e as famosas soft skills. Com a NoGap, você tem acesso full a mais de 1000 aulas sobre TOTVS ERP em uma plataforma semelhante ao Netflix. Você escolhe o que você quer assistir e aprende, simplesmente isso. Sem cobrança adicional, com uma infinidade de cursos. Todos eles com emissão de certificado, atestando pela casa que você sabe utilizar o sistema, o software em questão. E não para por aí. Com o app da NoGap, você faz os treinamentos de onde você quiser. As aulas são totalmente mão na massa, com exercícios práticos que você pode fazer diretamente no sistema, para fins didáticos. Pode pesquisar na internet, você não vai achar nada como isso, nada parecido com isso. Bom, a minha parte eu fiz, te expliquei o que é a TOTVS e fui além. Como de fato fazer dinheiro com a TOTVS, coisa que poucas pessoas sabem. Agora só depende de você, meu irmão. Acesse nogap.com.br, teste grátis por 7 dias e te vejo lá dentro da escola NoGap. Até mais, tchau, tchau. Esse cara, ele deve estar fazendo algum bunker, porque todo dia ele faz uma obra na casa dele. Porra, meu irmão. 2 anos que eu tô aqui, ele tá fazendo a mesma coisa. Das pequenas e médias empresas, eu fiz uma misturada aqui. Bom, então eu tenho... Então eu tenho... Cara, já vai, calma aí, calma. Bom, então dando continuidade... Que você tem de gestão da TOTVS, eu dei uma enroladinha aqui agora, mas eu vou voltar aqui agora, né?